Hoje nós vamos concluir e encerrar a nossa série de mensagens que a gente iniciou, já estamos completando quase 2 meses, 2 meses exatamente hoje, nessa série de mensagens, olhando para o Sermão do Monte, que a gente intitulou, que está aí como o tema no nosso banner, Contra a Cultura. E eu quero só recapitular com você. Jesus, ele então vai falar como é o cidadão do reino dos céus. Jesus descreve o caráter daqueles que têm essa bem-aventurança, e Jesus fala de como essas pessoas se relacionam com o mundo. E o que Jesus nos mostra no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é que aqueles que vivem segundo o reino de Deus, eles são contraculturais. Eles estão contra a cultura deste mundo, contra a cultura vigente, que é uma cultura pecaminosa, que jaz do maligno, que é voltada para as coisas erradas. Então quem vive o reino, vive na contracultura. E aí, um outro detalhe que a gente precisa compreender, é que quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando, havia uma multidão sobre a montanha, quando ele estava anunciando. E o que Jesus está anunciando, ele está dizendo, felizes são os que vivem assim. Ele está falando, sabe, para aqueles que estão lá com ele, naquele presente momento. Por quê? Muitos daqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, eles estavam sendo questionados se de fato eles estavam experimentando a verdadeira felicidade ao seguir Jesus, ao seguir o Messias, o Cristo, o ungido, o Rei. Eles estavam questionando se aqueles homens de fato estavam provando a verdadeira felicidade. E o que Jesus está querendo mostrar é que felizes são eles. Felizes são os humildes, felizes são os que choram de arrependimento dos pecados, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome de santidade, felizes são sim esses que abandonaram o pecado e querem viver a misericórdia de Deus. Felizes são esses que têm experimentado, sabe, o desejo de viver de maneira pura, com o coração limpo. Felizes são os pacificadores. E agora Jesus conclui essa série de sermão, essa série de mensagens, falando sobre algo que nós vamos conversar agora nessa noite. Jesus então, ele vai concluir a mensagem com algo que parece ser totalmente contraditório. Porque até agora Jesus falou de humildade, Jesus falou de choro de contrição, falou de mansidão, falou de fome de santidade. Ele falou sobre sermos limpos de coração, ele falou sobre sermos misericordiosos e pacificadores. Ele conclui dizendo que felizes são os perseguidos. Quando a gente entra nesse aspecto, parece que a perseguição não é um negócio, os outros pontos, as outras virtudes, parece que é até desejado por nós, mas naturalmente, humanamente, instintivamente falando, quando entra no aspecto final do Sermão do Monte, Jesus diz, felizes são os perseguidos. A gente não gosta de ser perseguido. A perseguição é algo antinatural, humanamente falando. Mas sobre que perseguição que Jesus está tratando aqui? Porque parece ser estranho. Jesus acabou de falar, bem-aventurados os pacificadores, agora ele fala, felizes são os perseguidos. Ele fala que felizes são os que levam paz. Só que eu quero te levar a pensar o seguinte, quem leva a paz de Cristo vai ser perseguido por aqueles que odeiam a Cristo. Quem leva o Evangelho de Jesus vai ser perseguido por aqueles que negam o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então é uma consequência de vivermos todas as demais bem-aventuranças. Quem vive todas as demais bem-aventuranças, nós naturalmente vamos sofrer perseguição. Porque nós estamos vivendo totalmente contrários aos valores desse mundo, contrário aos valores que têm sido pregados e vivenciados lá fora. Nós vamos na contramão, e ir na contramão incomoda pessoas. Pregar o Evangelho e postura de santidade, fome e sede de santidade, ser manso, fazer o que é certo, ser limpo de coração, não se misturar com as impurezas, incomoda as pessoas. Eu não sei você, se você nasceu num lar cristão, provavelmente você não viveu isso. Mas pessoas aqui, nesses 4 anos que eu estou na segunda, que se converteram, algumas delas foram isoladas das suas famílias, porque elas professaram a fé delas, no nosso Senhor e Salvador Jesus. As pessoas deixaram de chamar elas para o almoço de domingo, porque elas disseram que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida delas, e as famílias começaram a persegui-las. Pessoas começaram a ser excluídas, e às vezes você está num contexto onde toda a tua família é cristã, e você não tem vivenciado isso, mas tem gente dentro da nossa própria igreja, que tem sofrido perseguição dentro do serviço, tem sofrido perseguição de seus próprios colegas, porque eles renunciaram ao pecado, e passaram a ter fome e sede de justiça. Isso incomoda as pessoas lá fora.
Incomoda porque eles começaram a andar em retidão, eles se colocaram num caminho contracultural. E naturalmente, viver o cristianismo de maneira integral gera Jesus está falando que um cristão sofre. Como é que ela se dá? Jesus ele vai encerrar o sermão das bem-aventuranças, a primeira texto base desse sermão do monte, falando sobre o tipo de perseguição e o tipo de felicidade que esses cristãos vão experimentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Mateus capítulo 5. Versículo 10, 11 e 12. Amém? Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Esse texto aqui, ele vai responder para a gente 4 perguntas. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é: quem são os perseguidos? Quem são esses que vão ser perseguidos e que vão ser felizes? O texto vai responder quem são os perseguidos. Não é qualquer tipo de perseguição. Ah, pastor, eu estou sofrendo uma perseguição no meu serviço porque eu estou galgando um posto maior e tem alguém que é concorrente meu e está me perseguindo, então eu sou feliz. Não, não é essa perseguição que Jesus está falando. O texto vai responder esse tipo de pergunta: quem é que são os perseguidos? Uma outra resposta que esse texto vai dar para nós é qual a natureza da perseguição que nós sofreremos se vivermos o cristianismo. Uma terceira resposta que esse texto dá para nós é quando sofrer, preste atenção, quando que o sofrer é uma bem-aventurança. E uma última resposta que esse texto dá para nós é como que nós devemos enfrentar a perseguição. Quando ela vier, como é que nós devemos enfrentar? Esse texto responde a tudo isso. Parece que é um texto pequeno, mas ele traz resposta para essas 4 perguntas. A primeira pergunta que esse texto vai responder é: quem são os perseguidos? Quem são? Então, a primeira resposta que esse texto traz para nós é a seguinte: os contraculturais, ou seja, aqueles que vivem o reino de Deus, aqueles que vivem de acordo com Jesus, aqueles que vivem os princípios do evangelho de Jesus, eles são contraculturais, eles vão viver contra a cultura. Os contraculturais serão perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Se você seguir com retidão, com fidelidade a palavra de Deus, você vai se opor à cultura. Você vai se opor àquilo que está errado, você vai se opor ao sistema pecaminoso, você vai se opor a esse mundo que jaz do maligno, você vai se opor a ouvir coisas que podem te influenciar a coisas erradas, você vai se opor a ambientes que possam te levar ao pecado, você vai se opor ao sistema, porque não tem como permanecer vivendo de maneira cultural como todos vivem, porque nós não somos daqui. Nós somos filhos de Deus, nós vimos isso semana passada: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus não vivem como as criaturas. Nós não somos mais apenas criaturas, nós somos filhos e filhas de Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, nós vamos viver de acordo com a justiça. A causa da nossa vida é a justiça, e a causa da nossa vida é Jesus. A justiça aqui, entenda uma coisa, eu não estou falando da justiça no sentido jurídico, eu estou falando de justiça no sentido de retidão. Eu estou falando de justiça no sentido do reino de Deus, de viver a palavra de Deus. Eu estou falando dessa justiça. Quem viver essa justiça e quem viver a causa de Cristo, naturalmente será alguém contra a cultura. Esses que viverem dessa forma vão ser perseguidos. Em algum momento da sua vida você será perseguido. É isso que o texto está dizendo. O versículo 10 vai dizer que felizes são os perseguidos por causa da justiça. É de maneira generalizada. Já no versículo 11 é mais específico e diz: bem-aventurado os que por minha causa forem injuriados, sofrerem perseguição. Jesus agora ele já se torna mais específico, ele diz: quem são os que vão ser perseguidos? Aqueles que viverem a minha causa. Aqueles que viverem como meus seguidores de fato, esses serão perseguidos. Eu não sei se você conhece e já leu os evangelhos. Você vai se lembrar que Jesus chamou 12 apóstolos, 12 homens que o seguiram.
Um dos homens no final, ele traiu Jesus, Judas. Depois ele cometeu um suicídio, mas os outros 11 homens continuaram sendo fiéis a Jesus. E eles viveram o reino de Jesus. E eles se colocaram contra a cultura daquele mundo. Eles se colocaram contra a cultura das pessoas da sua época, contra a idolatria, contra, o farisaísmo, contra aquelas pessoas que eram fanáticos religiosos, mas de fato não tinham comunhão com Deus. E ao se colocar e ao viverem como humildes, como os que choram, como os que buscam santidade, como os que servem a Jesus, como os que têm fome e sede de justiça, como os que são misericordiosos, naturalmente aqueles homens começaram a ser perseguidos. Termine os 4 evangelhos, nós estamos quase concluindo aí o evangelho de Lucas. Daqui uns dias, o Rodrigo já vai começar a escrever o evangelho de João. E daqui a pouco nós vamos chegar no evangelho de Atos, nós vamos chegar no livro de Atos. E quando nós chegarmos no livro de Atos, você vai começar que uma igreja que vive cheia do Espírito Santo e vivendo a palavra de Deus, ela cresce, como a nossa está crescendo, mas ela também sofre a perseguição. A gente vive, esse paradoxo do crescimento, porque Deus acrescenta quem vai sendo salvo, mas a gente também vive a perseguição, a crítica de religiosos e da sociedade, porque nós começamos a incomodar o mundo que jaz no maligno. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver o crescimento da igreja, mas você vai ver Estevão, o diácono da igreja, sendo apedrejado, Paulo segurando a capa da turma do Sinédrio, enquanto eles sentam pedra naquele homem, até matá-lo, até ele cair morto no chão. Os cristãos começaram a ser perseguidos por causa do evangelho de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa de seguir Jesus. Quando a gente entende isso, é a causa de Cristo. Não é só me tornar membro de uma igreja, mas é viver por Ele. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não foi o que Paulo disse? Minha vida é Cristo, eu vivo por Ele, eu amo Ele. Tudo que eu faço pensando nele, trabalhando, aonde quer que eu estou. Minha vida é Ele. Para mim o viver é Cristo, que eu diminua, que Ele cresça em mim. Essa era a vida de Paulo, essa foi a vida dos apóstolos. E se você não conhece a história, André, o irmão de Pedro, foi amarrado numa cruz, e deixaram ele morrer lentamente, amarrado numa cruz. Depois de dias e horas, ele morreu pendurado numa cruz. Se você não sabe, Pedro, ele ficou preso durante 9 meses. E depois de uma prisão de 9 meses, crucificaram Pedro, de cabeça para baixo. Se você não sabe, Paulo, que eu acabei de dizer, que disse para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele foi decapitado por Nero, no ano 64, depois de Cristo. Ele foi preso e levado para Roma, e lá em Roma, arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo. Se você não sabe, Tiago foi passado ao fio da espada. Se você não sabe, Tiago, o irmão de Jesus, o que escreveu a carta de Tiago, que nós lemos em nossa Bíblia, foi levado em cima do pináculo do templo de Jerusalém. Os líderes do Sinédrio colocaram em cima do telhado, e lá em cima eles começaram a dar paulada na cabeça dele, jogaram ele de cima do prédio, e lá quando ele caiu lá embaixo, os homens vieram e apedrejaram ele até matá-lo. Às vezes você só lê os evangelhos e você está comigo aqui nesse domingo, você professa sua fé em Jesus, mas você não sabe a história do cristianismo, como homens e mulheres morreram para que eu e você estivéssemos sentados aqui hoje, podendo ouvir e usufruir dessa mesma fé em Cristo. Todos os 11, exceto João, foram martirizados. Todos eles foram apedrejados, foram levados à cruz, foram decapitados, foram açoitados, porque eles viveram pela causa de Jesus. Sabe a causa de Jesus que eu e você hoje professamos? Pessoas morreram. João foi levado à ilha de Patmos, que foi o único que não foi martirizado, ele morreu de velhice, mas ele foi levado à ilha de Patmos, e lá ele ficou preso, ele ficou, isolado. Foi quando ele teve a revelação que Jesus lhe deu do Apocalipse. Eles foram perseguidos por causa da justiça. O que é essa justiça, pastor? Justiça é assemelhar-se a Jesus Cristo, querido. Quando você decide viver pela causa de Cristo, você deseja então viver a justiça do Filho de Deus. E ao viver a justiça do Filho de Deus, você incomoda pessoas, porque você põe o dedo no pecado,
Você começa, sabe, a se opor ao sistema errado, corrupto, pecaminoso. Por isso então que o texto diz: bem-aventurados são os perseguidos, porque se parecem com Jesus. Jesus foi perseguido ou não foi? Foi. E quanto mais nós nos assemelhamos a Cristo, mais eles perseguirão a nós. Eles perseguem porque eles querem perseguir o Cristo. E se nós nos assemelhamos, as pessoas querem perseguir. Jesus disse, eu quero que você entenda isso, quem disse isso foi Jesus. Eu sei que essa é uma pregação difícil de se ouvir, mas o próprio Jesus diz no Evangelho de João 15, 18 e 19, se o mundo odeia vocês, sabem primeiro que ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, o mundo então vos odeia. Jesus, ele fala que assim como o mundo odiou a ele, ele fala que as pessoas também vão odiar a nós. E aí, tem um texto que eu quero ler com vocês, João 15, 20 e 21, olha o que Jesus diz sobre essa perseguição, está aqui no telão. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo o seguinte: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. E ele está chamando a atenção para a gente na primeira parte do versículo. Lembre-se da palavra que eu disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Eu e você não somos maior que Jesus. E porque nós não somos maior que Jesus, sofreremos perseguição, tanto quanto ele sofreu. Se o nosso mestre sofreu, nós vamos também passar por sofrimentos. Se você já leu a Bíblia, você vai se lembrar de alguns personagens que, por viverem pela causa de Deus, e pelo reino de Deus, e pela vontade de Deus, foram perseguidos. Alguns foram mortos. Lá em Gênesis, tem um homem que decide oferecer uma oferta agradável ao Senhor, só isso. Ele ama o Senhor. Ele quer oferecer uma oferta agradável ao Senhor. Ele traz ali o seu cordeiro. E por oferecer uma oferta agradável ao Senhor, o seu irmão fica com raiva dele. Porque ele simplesmente ama Deus. Eles saem da presença do Senhor. E o irmão tira a vida dele. Porque ele simplesmente amou a Deus. Amar a Deus incomoda as pessoas. Se você continua lendo, você é esquecido lá no campo. Deus o escolhe, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele derrota Golias naquela batalha contra os filisteus, e daquele dia em diante, Saul começa a persegui-lo, e Saul deseja tirar a vida dele, e ele continua temente ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não colocarei a mão no ungido do Senhor, porque o rei era um homem ungido do Senhor. Ele teve oportunidades para poder se livrar de Saul, mas em momento nenhum ele deixou de fazer o que Deus queria dele. Ele continuava fiel ao Senhor, e Saul perseguia. Se você se lembra comigo, você vai se lembrar de um profeta chamado Elias. Esse homem obedeceu ao Senhor, e ele disse que não choveria em Israel. E por dizer isso, confrontar o rei Acabe, a esposa daquele homem chamado Jezabel, disse que ia matá-lo. Ele confrontou a idolatria em Israel, chamado de Baal e Baalins. Ele confronta e expõe os profetas à vergonha, mostrando que ídolos não são Deus. Ídolos, sabe, são falsos deuses criados pelos seres humanos. Só há um Deus, o Criador dos céus e da terra. E quando ele confronta Baal e Baalins, Jezabel diz: assim como você passou o fio da espada nos meus profetas, amanhã eu vou te matar. E ele vai para o deserto, 2 Reis, capítulo 19. Ele dispensa o seu servo e entra numa caverna, e ele começa a ser perseguido, porque os homens querem matá-lo. Você vai se lembrar de um outro profeta, chamado Daniel, temente ao Senhor, não se contaminava com as finas iguarias do rei, em santidade. A santidade dele incomodou as outras pessoas da corte. A santidade dele incomodou o rei Nabucodonosor.
A santidade dele incomodou porque ele era fiel a Deus. Ser fiel a Deus vai incomodar pessoas que não servem a Deus. Ser fiel a Deus vai incomodar pessoas que amam o pecado lá fora. Ser fiel a Deus vai nos levar a viver em santidade, e isso vai gerar um incômodo na vida das pessoas, e as pessoas vão falar mal de nós, elas vão criticar a gente, elas vão nos perseguir. Por quê? Porque nós estamos contra a cultura. Então entenda isso, o ser contracultural naturalmente traz perseguição. Viver as bem-aventuranças é esse paradoxo da alegria espiritual e da perseguição terrena. Isso acontece se nós estamos vivendo a infidelidade às Sagradas Escrituras. Aí vem a segunda pergunta que esse texto responde para nós: qual a natureza da perseguição? Através de muitas tribulações nós passaremos para entrar no reino de Deus. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. É necessário que a gente enfrente muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E as tribulações que Paulo estava falando são tribulações no sentido de perseguição, são no sentido de sofrimento. O mundo ataca a sua e a minha vida, ataca a nossa honra, o mundo fere a gente. E o texto que a gente leu fala: quando vos injuriarem, vos perseguirem e dizendo coisas, mentindo sobre vocês. Jesus está falando o que as pessoas vão fazer contra a gente. Ele já está mostrando qual que é a natureza da perseguição. A natureza da perseguição, em primeiro lugar, entenda, ela é física. Hoje no Brasil, entenda algo: nós não somos perseguidos fisicamente, mas há países onde irmãos nossos, a mesma fé em Cristo Jesus, você sabe disso. Na China, eles são perseguidos. Você sabe, nós temos missionários na Turquia, e eles têm sido perseguidos. Eles têm sido expulsos da Turquia, porque eles têm ajudado a salvar aquelas crianças que vêm da Grécia. Eles têm ajudado a salvar aquelas crianças que vêm, sabe, de guerra, que estão sem pai, sem mãe, da região da Síria. Eles têm sido perseguidos. Em Marrocos, eu posso ficar enumerando diversas nações em que as pessoas estão perdendo a mão, estão perdendo a vida, estão perdendo os filhos, estão perdendo o cônjuge, porque servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas que vão sofrer fisicamente. Paulo foi apedrejado. Paulo teve que sair de uma cidade, fugido dentro de um cesto. Em Listra é tão forte que Paulo é apedrejado, ele cai no chão, os discípulos que estão com ele falam assim: morreu. E aí eles estão ali achando que Paulo morreu. Paulo levanta, recupera a força, fala: vamos entrar, porque eu não terminei de pregar meu sermão, eu preciso terminar de pregar. E o povo diz: Paulo, eles vão te matar. Mas ele está ali por uma causa. A causa é Jesus. É levar o evangelho de Jesus. Uma outra forma que vão perseguir a gente, essas tribulações, é que vão falar mal de nós. Isso é natural, tá? Jesus falou: vão falar de vocês, vão maldizer vocês, vão difamar vocês. O cristão, ele é atacado não apenas pela oposição ao mundo, mas nós somos atacados pela língua das pessoas. As pessoas vão falar mal de nós, vão criticar a gente, vão perseguir a gente. De que forma que eles fazem isso? Primeiro, com injúria. O que é injúria? É falar coisas que não são verdade sobre nós. Vão maltratar a gente com palavras vis. Você lembra o que eles chamavam Jesus? Chamavam Jesus do quê? De beberrão. Você se lembra disso? Porque Jesus se assentava com publicanos. Eles começaram a falar mentiras sobre Jesus. Se o mestre sofreu isso, nós também sofreremos isso. Vão falar sobre nós. Vão falar sobre quem nós somos e mentir sobre nós. A arma do diabo é mentira. E é isso que as pessoas às vezes vão fazer contra nós. Vão falar mal de nós. Essa é uma estratégia do inimigo para atracar a tua e a minha vida. A gente precisa entender que isso é algo que nós vamos sofrer. Essa oposição, ela virá. Então, essas são várias formas que nós podemos sofrer, de maneira física e de maneira, na falácia das pessoas, vão falar de nós. Mas a boa notícia que esse texto traz para nós é sobre o final, que é a bem-aventurança. Bem-aventurança é quando nós praticamos a justiça de Deus. É quando nós vivemos a vontade de Deus. A felicidade, Macários, no original aqui, é quando a gente vive plenamente, integralmente a vontade de Deus. Aí eu só preciso desconstruir quando o sofrer não tem nada a ver, não traz bem-aventurança, tá bom? Quando sofrer é uma bem-aventurança? Quando nós sofremos por causa de Jesus. Então, quando você sofre por causa de Jesus, é uma bem-aventurança. Agora, sofrer pelo erro, preste atenção aqui no que eu estou dizendo. Sofrer porque você cometeu uma coisa errada na tua vida e tem consequências, isso não é bem-aventurança, isso é vergonha.
Sofrer porque você cometeu pecado, isso não é bem-aventurança, isso é uma vergonha. Sofrer por um erro, punição, castigo, não é felicidade. Sofrer porque você foi flagrado num erro, isso não é bem-aventurança. Um aluno que recebe nota 0 porque ele foi flagrado, copiando, colando, não é bem-aventurança, é vergonhoso. Um funcionário não é feliz por ser mandado embora, porque ele não trabalha direito, isso não é bem-aventurança. Esse sofrimento não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo. Um cristão não é feliz ao ser perseguido porque ele transgrediu a lei de Deus. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre gente que, por ser tão fiel a Deus, vão perseguir eles. Os crentes de Tiátira, vocês se lembram, a gente fez uma série expondo as 7 cartas, as 7 igrejas no Apocalipse. Lembra da igreja de Tiátira? Tiátira é uma cidade onde havia o comércio muito forte naquela cidade. E na prática do comércio, havia orgias que eram praticadas no momento em que eles faziam parcerias e associações. A igreja de Tiátira se colocou em oposição e não aceitou isso. Eles sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos comerciais da cidade. Os cristãos sofriam porque se convertiam, eram desprezados pelos membros da família, e eles não faziam as coisas erradas que faziam nos sindicatos, nos comércios, e por não fazerem o que as pessoas faziam de errados, começaram a boicotá-los, e eles não conseguiam vender suas coisas mais. É sobre essa felicidade que nós estamos falando, a felicidade que as pessoas às vezes vão boicotar a gente, porque a gente faz o que é certo. Não vão chamar a gente para sair mais, porque sabem que nós não vamos fazer as coisas erradas. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa de mim, porque vocês me amam tanto, porque vocês vivem tanto a minha palavra e integrar, que vocês vão ser perseguidos. Felizes são esses. É sobre essa felicidade, é sobre essa bem-aventurança. O sofrer é bem-aventurança quando nós sofremos por causa do nosso relacionamento com Jesus. O mundo, entenda uma coisa, não odeia o cristão. O mundo odeia Cristo. Não é a nós que o mundo odeia, mas é a verdade que a gente representa. Nós representamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está atrás de Cristo, é a Ele que o mundo está tentando perseguir. E quando nós somos chamados de cristãos, isso incomoda o mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Às vezes essa perseguição, ela vai ser promovida, e não só pelas pessoas que estão lá fora, tá? Paulo diz que sofreu perseguição e ciladas dos próprios judeus. Lembra? Atos capítulo 20. Ele diz, desde o primeiro dia eu preguei a Bíblia, mas armadilhas e ciladas dos próprios judeus sobrevieram contra mim. O que eu estou querendo dizer? Tem religiosos que vão falar mal de nós, porque nós estamos avançando e fazendo a obra de Deus. Estavam falando mal de mim e do pastor Guilherme, porque nós trabalhamos em células e a nossa igreja está cheia. E uma igreja que enche incomoda os outros. Uma igreja que vê as pessoas se convertendo incomoda as pessoas. Pessoas começaram a falar de mim e do Guilherme, porque nós trabalhamos em células. Trabalhar em células é errado, isso não pode, isso é errado. Não, nós estamos vivendo Atos 2, de 42 a 47, aonde nós estamos fazendo algo de errado. Mas os religiosos perseguem a outros, se eles não têm intimidade com Deus, infelizmente eles perseguem aos outros, ao invés de fazer o que eles têm que fazer. As pessoas perseguiram a Paulo, os judeus armaram ciladas contra ele, religiosos continuam fazendo isso até o dia de hoje. A igreja primitiva foi implacável, sendo perseguida pelos fariseus, pelos judeus. Nero iniciou uma perseguição sangrenta, não sei se você se lembra, mas ele mandou queimar 14 bairros em Roma, e depois ele jogou a culpa nos cristãos, e ao jogar a culpa para os cristãos, sabe o que Nero fez? A sentença foi que os cristãos deveriam pagar por aquele incêndio que ele mesmo havia cometido em 14 bairros da cidade de Roma. E ele então começou a amarrar os cristãos em madeira nas esquinas e incendiava eles à noite, porque eles eram o poste da cidade. Milhares e milhares de cristãos foram mortos, porque eles eram fiéis à causa da justiça de Deus. Eles não renunciavam a Deus. No ano 200 depois de Cristo, 2 mulheres chamadas Felicidade Perpétua sofreram profundamente por causa da conversão delas e da fé delas em Cristo Jesus. Uma trabalhava para a outra e uma estava grávida, e então começaram a ser perseguidas pelo Império Romano, porque o Império Romano, entenda uma coisa,
Roma se tornou não só uma instituição política, mas manipuladora no sentido religioso. Roma, então, reivindicava para si a adoração. Tinha adoração a Deus, a Roma, e também ao imperador. Toda a cidade se transformou num centro de idolatria para que o sistema de Roma dominasse tanto politicamente quanto religiosamente, entrasse na cabeça das pessoas. E os cristãos, quando se convertiam, uma vez ao ano, havia então um culto oferecido a Deus a Roma e um culto oferecido ao imperador romano. As pessoas tinham que se ajoelhar no culto e dizer Ave César. Já ouviu essa expressão? A expressão Ave César é salve César. César é o nosso Senhor. E os cristãos não se ajoelhavam, porque só há um Senhor, só há um caminho, só há uma verdade que leva à vida e que leva ao Pai. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sabe o que acontecia com aqueles cristãos? Eles eram levados a arenas, soltavam leões e ursos dentro de uma arena, e os cristãos eram mutilados dentro de uma arena. Sabe, estádio de futebol? Imagina isso. Os cristãos eram levados para aquele ambiente, eles eram despedaçados, porque eles não negavam o nome de Jesus. Eles eram fiéis. Para mim, o viver é Cristo. É sobre essa fidelidade que nós estamos falando. Uma fidelidade que a nossa vida é dele, nós vivemos por ele. Alguém esses dias disse para mim assim: pastor, daqui a alguns dias vocês vão começar a ser perseguidos, porque vocês estão pregando, e hoje em dia, tudo está sendo denunciado. As pessoas estão sendo denunciadas por tudo, vocês estão transmitindo vídeo. Eu sei disso, já estava na Bíblia, 2000 anos atrás, numa pregação do nosso Senhor Salvador Jesus. Eu não estou com medo do que vai acontecer, porque felizes são os que vão ser perseguidos por causa de Jesus. E se é pela causa dele que isso aconteça, para que o nome dele seja glorificado, nós servimos ele com a nossa vida. Um outro pastor chamado Policarpo, da igreja de Esmirna, foi levado diante de um penhasco e ameaçaram jogá-lo ele de cima do penhasco, dizendo: renuncie Jesus Cristo e adore a Roma. Ele disse: eu não vou fazer isso. Incendiaram então um boi de bronze que eles idolatravam naquela cidade. Incendiaram o boi e disseram para ele: renuncia Jesus. E ele disse: eu não vou fazer isso. Aquele que entregou a vida por mim, aquele que me amou antes da fundação do mundo, como é que eu posso ser infiel àquele que me salvou e me deu a eternidade? Colocaram ele dentro daquele boi de bronze, e ele foi queimado e cozinhado dentro daquele touro de bronze, dentro daquele boi de bronze. Querido, há várias histórias que eu poderia relatar, desde a ascensão do nosso Senhor Jesus até os dias de hoje. No Brasil, quando o pastor Ashbel Green Simon, da igreja presbiteriana, chegou aqui em 1856, o nosso templo no Rio de Janeiro foi apedrejado várias vezes, porque nós falávamos só de Jesus. Por várias vezes nós fomos perseguidos, desde quando o pastor Miguel Gonçalves Torres veio para a cidade de Machado, há mais de 150 anos atrás, quando o presbiterianismo chegou aqui. Às vezes você não sabe, você só está aqui sentado assistindo um culto, na segunda IPI de Machado, está tranquilo, Liberdade, está tranquilo. Não, no início, quando os cristãos da igreja presbiteriana da nossa cidade morriam, nós não podíamos ser enterrados no mesmo cemitério, teve que ser comprado um terreno. Por quê? Porque as pessoas perseguiam a gente. A perseguição veio até Machado. Às vezes você não conhece a história, mas nós sempre sofremos perseguição, porque nós servimos Jesus, nós amamos Jesus. Você precisa ganhar consciência que viver por Jesus, para Jesus, é contracultural. E essa perseguição vem, ela vem sobre nós, ela vem sobre a nossa vida, ela vem porque, na verdade, nós estamos vivendo de acordo com o Evangelho. Para concluir, um texto que eu quero ler com vocês, Paulo vai dizer isso para nós, 1 Pedro 4, de 14 a 16. Vamos ler todos juntos? Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Amém. Sabe quem escreveu isso? Pedro.
antes de ser crucificado, de cabeça para baixo, ele está dizendo: quando vocês forem perseguidos, vocês são felizes, porque vocês têm um privilégio de serem chamados pelo nome de cristão. É a honra da vida de vocês, poder viver por meio dele para ele. Martin Luther King disse: se alguém não tem uma causa pela qual ele morre, ele não tem uma razão para viver. A causa pela qual nós morremos é Jesus. Se a perseguição vier, nós não precisamos ter medo da perseguição. Nós precisamos ter medo do pecado que nos afasta de Deus. Nós precisamos ter medo da tentação, das coisas erradas que podem nos afastar da presença do Senhor. Mas nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Não vai ser tribulação, não vai ser fome, não vai ser perseguição, nada disso. Tem gente que começa a ver essas coisas, pandemia, sabe, política, guerra, e fala: pastor, e se a perseguição vier? Querido, nós vamos ser fiel até o fim. Nós vamos proclamar o nome dele até o fim, nós vamos honrar o nome dele até o fim, ainda que venha perseguição, o nome dele vai ser exaltado através da nossa vida. Ele é a causa pela qual nós vivemos. Não é só uma profissão de fé que nós fizemos para ter o nosso nome arrolado no livro de Atos da segunda igreja, não. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nós vamos ser fiéis a ele. Nós vamos honrar o nome dele. Nós vamos honrar o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, que foi derramado para a salvação de nós. Como nós devemos enfrentar a perseguição? Para a gente concluir essa mensagem, quero chamar o louvor à frente. Como é, pastor, que eu devo enfrentar essa perseguição? Pedro diz: vocês serão felizes. Jesus também falou: bem-aventurados são quando forem perseguidos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver como Paulo enfrentou a perseguição. Você leu comigo, se você chegou no início do culto, Filipenses. Filipenses é a carta que Paulo escreve de dentro da prisão. O apóstolo Paulo, no meio dos problemas, estava demonstrando o quê? Alegria, felicidade. Paulo demonstrou alegria quando as pessoas estavam difamando ele. Em Filipenses ele vai dizer isso no capítulo 1, versículo 15 e 17. Fala: irmãos, está tudo bem, tudo que tem me acontecido é para o progresso do Evangelho. Paulo encarou tudo isso com alegria. Tiago vai dizer na carta dele: tende motivo de alegria ao passar por diversas provações. Como é que você encara a provação? Como é que você encara a adversidade? Com profunda alegria. Nós não devemos buscar a vingança do incrédulo. Nós não devemos difamar quem difama a gente. Nós não devemos ficar com mau humor quando as pessoas criticam a gente, o nosso ministério. Pelo contrário, nós vamos continuar sendo fiéis a Jesus. Nós não vamos fazer o que eles fazem. Nós vamos continuar sendo fiéis à ética do reino, com a recompensa divina aos perseguidos por causa da justiça. O texto que nós lemos vai dizer isso, que nós vamos, não é, acumular tesouros, nós vamos receber, sabe, o nosso prêmio, a nossa recompensa, não aqui, mas no reino dos céus. Então isso tem que estar claro para nós. A palavra aqui, Macários, é uma alegria que o mundo não pode te oferecer, que você nunca vai experimentar sem Jesus. Macários, alegria só pode ser experimentada com Jesus. Paulo, ele disse, né, quando estava próximo da morte dele, olha o que ele diz para Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada. Timóteo provavelmente está preocupado porque vão decapitar Paulo. Na última carta que ele escreve, ele fala: filho, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. A coroa da justiça está guardada para mim. Já já vou estar na presença dele, que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Está entendendo a visão de um homem feliz? Ele é feliz porque ele sabe que Jesus é o Rei e Salvador da vida dele. Ele é feliz porque ele sabe que tudo isso daqui é transitório e é passageiro. Eu quero só narrar a vida de um homem chamado Crisóstomo, um grande cristão do século V. O imperador quis matá-lo, e o imperador disse o seguinte para ele, ameaçou ele de bani-lo, não é, do império, e ele disse: majestade, você não pode me banir, pois o mundo do meu pai, o mundo é do meu pai, e a casa é do meu pai. E aí então o rei disse para ele: então eu vou ter de matá-lo. E aí Crisóstomo respondeu: você não pode, pois a minha vida está guardada em Cristo Jesus. E aí então o imperador continuou e disse: então seus bens serão confiscados. Ele disse: majestade, isso também não vai ser possível, os meus tesouros não são daqui, estão nos céus. Então o imperador disse para ele: eu vou te afastar dos homens, dos teus amigos. E ele disse:
Isso também o Senhor não pode fazer, porque eu tenho um amigo que me disse que ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não consegue fazer nada contra mim, porque eu não sou daqui. Está entendendo a alegria de um homem que sabe quem é, da sua identidade, sabe para onde vai? Nada pode nos ser tirado, porque nós não somos daqui. Nós estamos peregrinando, nós somos forasteiros. Os perseguidos por causa da justiça sabem que são os seguidores de uma bendita felicidade. É sobre isso que nós conversamos durante todo esse mês. A felicidade de sofrer por Cristo. A felicidade de viver o reino de Deus aqui na terra, vivendo de maneira contracultural. O apóstolo Paulo vai dizer, precisamos considerar que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo, quando visto à luz da recompensa da eternidade. Para a gente concluir, o sofrimento do presente por vir não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada para nós. Nada que nós sofremos aqui é comparado com o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Nós somos felizes, porque nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus como Salvador das nossas vidas. A nossa felicidade é Ele. A nossa felicidade é Ele. Dele. É Ele que nos faz feliz. É por meio dele que nós vivemos. É por causa dele que nós existimos. E é por causa dele que nós estamos aqui, para glorificar o nome dele com a nossa vida e com a nossa existência. Bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e adorá-lo. Celebrar a nossa alegria, que é Ele. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou,
águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Feche seus olhos, dê uma palavra de gratidão, porque Ele se revelou para nós. Senhor, nós somos gratos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor revelou-se para nós. Nossa alma anseia pela Tua presença, Pai. Nós ansiamos, Deus, por essa alegria que vai ser plena no dia que Teu Filho voltar para nos buscar. Não haverá choro, não haverá sofrimento mais, não haverá cansaço, não haverá pecado. E nós habitaremos com o Senhor eternamente, Pai. Obrigado, porque esse louvor, Deus, relata sobre a obra do Senhor na nossa vida. Cada um de nós estávamos junto ao poço em um determinado dia e momento da nossa história, e o Senhor se aproximou de nós, se revelou para nós, e o Senhor ofereceu tamanha salvação para nós. Nós somos gratos ao Senhor. A nossa oração, o nosso anseio como igreja do Senhor é sermos uma igreja fiel, Deus, à Tua palavra. Nós queremos ser fiéis aos ensinamentos do Teu Filho, Pai, a ponto das pessoas verem o caráter dele em nós. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Nós vamos sofrer oposição, a Tua palavra nos mostra, mas nós vamos continuar sendo fiéis ao Senhor até o fim, Pai. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que falem mal de nós, a nossa oração, Deus, é para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Que a gente seja fiel ao Senhor dentro da Tua casa e no nosso cotidiano, no dia a dia. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos instrua, para que os nossos pés não venham cair em tentação. Nós queremos, Deus, praticar a Tua palavra no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa vida social. E que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para continuar avançando para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Quando Pedro e João foram soltos, na primeira vez que eles foram presos, eles clamaram para que o Senhor enchesse eles do Espírito Santo e desse ainda mais ousadia, Pai. Deus, nós clamamos por que o Senhor faça ainda coisas maiores através da nossa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós queremos ser usados ainda mais, Deus. Senhor, nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ver homens convertidos nessa igreja, mulheres se rendendo ao Senhor, adolescentes saindo das drogas, casamentos sendo restaurados, viciados sendo libertos, endemoniados sendo os espíritos imundos saindo da vida deles, ó Pai, porque o Evangelho, o reino do Senhor chegou sobre a vida deles, ó Pai. Deus, dá ousadia para a Tua igreja, dá ousadia para os líderes das nossas células, dá ousadia para os líderes dessa igreja, dá ousadia, Deus, para cada um de nós, para continuarmos nos mantendo firmes e fiéis, inabaláveis na Tua presença, Deus. Eu oro, Senhor, que o Senhor caminhe conosco todos os dias e nos oriente a viver, Deus, em fidelidade ao Senhor. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador, que as orientações do Espírito Santo de Deus sejam hoje para todo sempre, sobre cada filho e filha de Deus aqui presente nessa noite, e espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Dá um abraço a quem está ao seu lado, vá na paz do Senhor. Deus abençoe você que esteve conosco no YouTube e no Facebook, curta e compartilha.